Um evento na capital paulista marcou o lançamento do Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica, que nasce com o propósito de estreitar a ponte do conhecimento jurídico entre o Brasil e a Europa. Acompanhe como foi na reportagem. Preparar uma nova geração de profissionais do direito em um cenário contemporâneo que sugere reflexões políticas sobre a sociedade do futuro integrada a tecnologias como a inteligência artificial e estreitar a ponte do conhecimento jurídico entre o Brasil e a Europa. Esses são alguns dos propósitos do Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica, lançado em um evento na capital paulista que reuniu nomes como o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Massami Ueda. Bom, essa iniciativa aqui da Faculdade Trilógica de inaugurar esse Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica é um marco nas relações culturais, histórico-culturais entre o Brasil e Portugal. Melhor dizendo, entre Portugal e Brasil, porque são dois países que têm muito em comum na sua história. É a pátria-mãe e a pátria-filho. E a iniciativa de estabelecer esse Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica é exatamente religar, voltar a criar o liame que havia no passado tão próximo entre esses dois povos. O mundo deve muito aos grandes navegadores portugueses. E o mundo também deve muito ao arrojo dos brasileiros. Então, já se disse que nós somos a terra da esperança, mas essa esperança tem que se transformar em realidade. E a instituição desse instituto já é o primeiro passo. Um dos idealizadores do Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica, o presidente da Associação Lusofana de Direitos Humanos, Dr. Rodrigo Pacheco, destaca a importância da criação do IIPJ como um instrumento fortalecedor da democracia brasileira, disponibilizando o melhor corpo docente da academia jurídica do Brasil e da Europa. Bom, isso é uma realização de um sonho que um grupo de pessoas, o Pércio e a Ana, estamos juntos já há um certo tempo, querendo trazer uma solução e algo inovador dentro do mercado de institutos na área jurídica. E nós já existem alguns institutos que propiciam esse tipo de trabalho, que é o trabalho de cursos de intercâmbio. Mas nós vamos um pouco além disso, além de oferecer o que existe de melhor, em termos de cursos, de intercâmbio, de trabalhos de pesquisas científicas, de promulgação de teses e trazer professores da Europa para o Brasil e vice-versa, nós estamos levando isso a um nível ainda um pouco mais de experiência e de prática. Nós estamos unindo aquilo que tem de melhor na academia jurídica com a prática. A prática através dessa vivência de levar grandes juristas, grandes operadores do direito, ou até alunos, para conviver com esse ambiente jurídico na Europa, por enquanto Portugal, né? Principalmente Portugal, mas em breve outros países. Também à frente da criação do Instituto, o consultor jurídico Pércio Burkinski ressaltou como o IIPJ vai unificar o conhecimento difundido entre diversas faculdades de direito europeias. Então, é um instituto que no Brasil existe uma dificuldade muito grande de intercâmbio entre as universidades. Quer dizer, apesar de existir muitos convênios entre diversas universidades, faculdades, existe um bloqueio da língua, existe uma dificuldade dos pesquisadores estrangeiros reconhecerem os trabalhos dos pesquisadores brasileiros e vice-versa, né? Então esse instituto vai gerar um intercâmbio entre as diversas faculdades na área do direito para que seja feito um intercâmbio maior, publicações de brasileiros no exterior, publicações de estrangeiros no Brasil também, para que isso seja divulgado, difundido, ampliado.
Na abertura da cerimônia de inauguração do Instituto, outra idealizadora do IIPJ, a doutora Ana Flávia Messa, professora na Faculdade de Direito do Mackenzie, falou sobre o desafio de formar uma nova geração de acadêmicos do direito diante de um cenário em constante transformação que nos faz questionar a sociedade que vivemos e o futuro que desejamos como cidadãos. O Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica é uma iniciativa que visa aperfeiçoar o conhecimento jurídico dentro de um âmbito internacional para aprofundar as matérias que estão dentro de um cenário contemporâneo e enfrentando soluções políticas, soluções jurídicas, para que a gente consiga adaptar todas as dificuldades, as complexidades que nós enfrentamos dentro desse cenário contemporâneo. Em seguida, a professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ex-ministra da Administração Interna do Governo de Portugal, a doutora Anabela Maria Pinto de Miranda Rodrigues, proferiu a palestra Criminalidade Econômica na Era Compliance e da Inteligência Artificial. Doutora Anabela se mostrou preocupada com o desafio de preparar os jovens para as novas tecnologias. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que Portugal e o Brasil, na área jurídica, têm uma tradição longa de parcerias. Agora, em particular com este Instituto, eu julgo que esta parceria pode congregar uma série de pessoas que têm desenvolvido pesquisa importante em temas fundamentais da atualidade no mundo, na área jurídica. E essa pesquisa é muito enriquecedora e é particularmente importante que haja troca de ideias entre Brasil e Portugal, porque neste momento o direito em geral tem sobre si muitos desafios e nenhum país pode pensar que sozinho encontra as melhores soluções para responder a estes desafios. Desafios da globalização, desafios das novas tecnologias, da inteligência artificial, e por isso eu acho que pôr em conjunto e em confronto os resultados de pesquisa desenvolvida, pesquisa de alta qualidade, como é que se pratica designadamente neste Instituto Internacional, só pode ser frutífero para os dois países. Alunos da Faculdade de Direito do Mackenzie estiveram no evento de lançamento do Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica e contaram como foi a experiência de intercâmbio em instituições de ensino de Portugal, uma das bandeiras do IIPJ, a parceria de estudos entre estudantes brasileiros e universidades portuguesas, como Universidade de Coimbra e Universidade do Porto. Bom, a minha experiência nesse intercâmbio foi extremamente enriquecedora, não só para o meu currículo, mas também para o meu desenvolvimento pessoal. Então, realmente foi uma oportunidade na qual eu tive contato com uma nova cultura, com pessoas diferentes, com um universo jurídico diferente, né?
é realmente algo que faz toda a diferença para mim, que sou uma estudante de Direito, que estou na minha graduação. Com certeza, depois que eu voltei para o Brasil, eu passei a ver o mundo jurídico e os meus estudos realmente com outros olhos e com outra perspectiva. Então, foi uma experiência riquíssima. Tive a oportunidade de conviver com algumas autarquias, algumas figurinhas carimbadas, tanto do direito brasileiro quanto do direito português. Então foi uma experiência que enriqueceu muito a minha carreira. Eu ainda estou no 5º semestre da graduação e tenho absoluta certeza que eu voltei outra pessoa, outro acadêmico, muito mais maduro e mais empenhado. Eu tive a oportunidade de participar do intercâmbio nos meses de junho e julho, coordenado pelo Instituto e pela professora Messa, e foi uma experiência incrível, que de fato mudou minha vida, ter a oportunidade de ir para Portugal. Eu fui para a Universidade de Coimbra, tive aulas incríveis com professores catedráticos do direito, como por exemplo Manuel Porto, Vital Moreira, e até mesmo figuras do STF. A gente teve um contato direto bastante próximo com ministros como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, então tudo isso faz uma qualificação para o currículo do operador do direito, do estudante como um todo, que é única, que você não encontra em nenhum outro lugar. Os alunos de Direito também destacaram o desafio de se formar em um contexto que vai exigir a convivência com tecnologias como a inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai servir mais como um aliado a nosso favor, porque ela sozinha não consegue mesmo criar coisas novas, petições, até preparar argumentos. Ela vai ser usada de forma certa, com honestidade. Ela vira uma ferramenta muito importante para o direito, para a evolução das tecnologias, para as decisões. Só que ela pode também vir com problemas como a produção de imagens falsas, emulação de voz e tudo mais. Tem muita coisa mudando agora com essas introduções de novas tecnologias e realmente é uma coisa que a gente tem que ficar bem de olho e bem de perto, porque isso pode mudar completamente o cenário do direito conforme vai progredindo os anos. Nós já estamos vendo agora várias inteligências artificiais fazendo petições, por exemplo, então é bem possível que muitos trabalhos mais manuais do direito que nós temos atualmente vão deixar de existir daqui a alguns anos. O professor do programa de pós-graduação da Universidade Mackenzie, que orienta no processo de intercâmbio dos alunos, falou sobre como a criação do Instituto vai facilitar a relação acadêmica entre Brasil e Portugal. O Instituto vem a calhar no momento em que a sociedade vem passando por uma transformação que eu acredito que nunca passou antes, né, na história do mundo, na história da civilização, que é justamente a introdução das novas tecnologias e particularmente da inteligência artificial como um modelo, não é, de convivência com a inteligência natural, que é a inteligência humana, e aí poder compatibilizar do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos negócios, a utilização desta ferramenta em conjunto com o trabalho humano. O magistrado Dr. Felipe Forte Cobo, do Tribunal de Justiça do Paraná, falou como o Instituto, por meio dos intercâmbios, vai agregar conhecimento de outros sistemas jurídicos para fortalecer o trabalho da justiça brasileira. Exato, o Instituto vem ao encontro de tudo isso que nós procuramos, que é uma maior inter-relação com outros sistemas jurídicos para que nós possamos aprender, né, as práticas e as inovações que já foram colocadas em ordem nesses sistemas internacionais, que a gente chama de direito comparado, e verificar o que é possível de trazer para o Brasil, para o nosso contexto, para também aqui nós termos ganhos de eficiência, né, tanto quantitativa quanto qualitativa. Um instituto que surge com o desejo de expandir conhecimentos para fortalecer o judiciário brasileiro como garantidor do Estado democrático de direito e das liberdades individuais, além de acender uma luz guia sobre uma sociedade igualitária que desejamos alcançar, já nasce forte e promissor. Que os bons ventos de além-mar tragam sorte e vida longa ao Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica. E o Instituto Internacional de Pesquisa Jurídica vai realizar nesta temporada do verão europeu 4 cursos de intercâmbio para acadêmicos jurídicos. Para mais informações, acesse o site do Instituto iipj.ong.br.